No início do ano passado, a gente começou aqui no canal um projeto chamado Dungeon 23. Ele era uma trend de vários canais, blogs e Instagrams gringos de RPG, e consistia basicamente em, a cada dia a gente ia criar uma sala de uma dungeon. E no final do ano, a gente teria uma mega dungeon com 365 salas. A gente até chegou até mais ou menos uns 40 dias fazendo todos os dias uma sala de dungeon. O que aconteceu? A gente dividiu esse trabalho entre eu, Salada, o Mr. Head e eventualmente algum convidado que vinha aqui no canal. Com o tempo a gente percebeu que todas essas salas ficaram completamente desconexas. Uma hora a gente estava numa masmorra com paredes de tijolos, na hora seguinte essa sala se transformava numa caverna, logo depois ela era um rio com portas e outras salas que não tinham nenhuma ligação uma com as outras, enfim, ficou muito esquisito. Então a gente percebeu que colocando essa atribuição em várias pessoas, acabariam formando uma dungeon bastante sem noção. Uma Mega Dungeon então é isso, uma grande masmorra, com centenas de salas, talvez múltiplos andares e vários ambientes diferentes e interligados, formam uma estrutura gigantesca que pode ser explorada pelos jogadores. Um exemplo que a gente pode dar também é, recentemente, o anime Dungeon Mesh, que saiu da Netflix, ele trata-se de uma Mega Dungeon. Os personagens descem ali naquela masmorra, que é uma masmorra criada por um mago louco, segundo a história do anime. E lá dentro tem diversos ambientes diferentes, com salas diferentes. Tem hora que eles passam por um lugar que é uma floresta, hora que eles passam por um lugar que é um castelo, tudo dentro da mesma dungeon. E ela segue, inclusive, como cidades orcs e vários andares diferentes. E existe uma lógica, um conceito e uma lore ali por trás daquela dungeon que foi criada por esse mago louco, sabe-se lá o motivo. Outro exemplo muito bom, clássico, é o próprio jogo Diablo 1. Diablo 1 você começa na cidade de Tristram e dentro da igreja existe uma escada que desce para um calabouço. E acho que 20 andares depois você chega até o inferno onde você enfrenta o próprio Diablo. Então basicamente a Mega Dungeon do Diablo é uma dungeon com vários andares, várias salas e só desce e basicamente a cada nível, cada andar, ela tem ali um intervalo de níveis de dificuldade e vão aumentando gradativamente. Isso pode ou não acontecer nas outras Mega Dungeons também. Não é necessário que cada andar represente um nível, principalmente se a gente estivesse tratando aqui de Mega Dungeons para sistemas OSR. O balanceamento não é uma coisa tão necessária assim, o balanceamento dos encontros. Se for uma Mega Dungeon para ser utilizada numa aventura de D&D, que é quinta edição, ou algo mais moderno, em que exista esse balanceamento, aí sim faz sentido que cada dungeon, cada nível da dungeon, tenha ali suas diferenças de grau de dificuldade. E por falar em sistema OSR, a Mega Dungeon é talvez um dos modos mais antigos que tem de se jogar RPG. Lembra que quando o Gygax ele criou o D&D, ele basicamente estava simulando uma invasão a um castelo, no qual eles passariam pelo dentro das masmorras. Então, inicialmente, toda e qualquer aventura de D&D era dentro de uma masmorra. Por isso o nome Dungeons and Dragons. E esse conceito, depois de explorar a cidade ao redor, o país, outros planos, etc., só surgiu mais posteriormente, quando eles resolveram expandir mais as aventuras para fora do ambiente de masmorra. Um bom exemplo de Mega Dungeon das antigas é o Under Mountain. Under Mountain é uma Mega Dungeon e um grande complexo que se estende para baixo de todo o Waterdeep, cenário Waterdeep de D&D. Um outro exemplo que existe também, mais recente, é o Barrow Maze. Barrow Maze também é uma Mega Dungeon que existe e que é vendida como um cenário individualmente. Temple of Elemental Evil, não sei se a tradução ficou Templo do Mal Elementar, também é um mapa clássico de D&D desde a época do Gygax lá. Mega Dungeons também foram maneiras que alguns sistemas NSR adotaram para funcionar. Um exemplo disso é Spire e seu sistema irmão Heart, em que o segundo nome de Heart é The City Beneath, ou seja, a cidade abaixo, que basicamente é um confronto entre elfos, alto-elfos e elfos negros, e a aventura se passa toda abaixo da cidade principal, dos Altos Elfos, e é um grande complexo, uma grande
rede de túneis e etc. que se passa ali por baixo. A aventura toda, o cenário todo acontece ali. Outro exemplo disso é o Into the Odd ou Electric Bastion. Os jogadores são alguém que perdeu tudo na vida e precisam andar nesse enorme complexo de túneis e salas para conseguir obter tesouros e pagar uma dívida colossal que eles têm, que nunca será paga na realidade. A Mega Dungeon, então, ela poderia servir também como um sistema Hexcrawl, como a gente falou aqui já no vídeo passado. E a equivalente seria que no Hexcrawl a gente viaja através de hexágonos, cada um com suas informações. Na Mega Dungeon a gente viajaria através de salas e cada um com as suas informações assim também. Mas é importante enfatizar também que essa Mega Dungeon ela precisa fazer sentido. Voltando à história que eu falei lá do Dungeon 23, por que a gente falhou em conseguir fazer uma dungeon com sentido? Como cada um tinha uma ideia diferente do que era uma dungeon, de onde queria levar aquela dungeon, como a gente revezava, sala sim, sala não, cada um fazendo a sua parte, ficou aquilo que eu falei, dos cenários ficarem muito alterados de um para o outro. Então é importante dividir sua Mega Dungeon em ambientes que estejam conectados e façam sentido. Não só uma sala é de caverna, logo em seguida a sala seguinte é uma praia, mas uma série de complexos de salas que fazem parte do grande ambiente caverna, estão interligados ali e façam sentido, inclusive ecológico. E aí logo em seguida você pode ter uma área construída, como uma cidade anã, uma cidade de Dweggers que viveu ali. Então ela é composta também por várias salas diferentes, todas elas dentro do ambiente cidade subterrânea. E aí, assim, sucessivamente, podem existir campos de cogumelos, galerias de rios, enfim. Aí vai do seu interesse em como você gostaria de criar aquela sua Mega Dungeon. A questão de ecologia que eu falei é que muito se discute, a gente já falou aqui, sobre por que a aranha gigante, que está na mesma sala que o orc, não estão brigando entre si. Então eu preciso ter esse tipo também, preciso se preocupar também com esse tipo de lógica. E os animais, ou as criaturas que vivem ali em salas adjacentes ou em regiões próximas uns dos outros, façam sentido estarem ali. Ou um é presa do outro e um se alimenta do outro com frequência, ou eles são criaturas domadas, às vezes os orcs domaram os wargs e por isso eles vivem na mesma região. Ou então as aranhas se alimentam dos orcs esporadicamente. É importante então ter esse tipo de lógica para que a sua Mega Dungeon faça mais sentido e não fique uma coisa muito estranha, assim, né? De ter vários bichos juntos e não interagem entre si, só interagem com os jogadores. Outro ponto importante para você decidir sobre a sua Mega Dungeon é por que ela existe, por que ela está ali. Isso vai ajudar a explicar várias questões de dentro dela. De tanto questões ambientais, tipo, ela foi a entrada de uma cidade de anões. Então, obviamente, haverá ali todo um ambiente urbano. Vai falar, não, ela era um complexo natural de cavernas que depois foram sendo escavadas como minas pelos anões ou pelas outras criaturas e aí se estenderam por mais vários quilômetros, várias salas. Então você tem que ter ali uma parte que é de cavernas naturais e outra parte que são de minas escavadas. Então com isso você vai expandindo e vai dando justificativa para ambientes que lá existem, criaturas que lá existem, tesouros que lá podem existir, tudo basicamente que você precisa para justificar a existência da sua Mega Dungeon, ela vem da origem de onde ela veio e por que ela existe. Para você popular a sua Mega Dungeon dessa maneira que eu falei, tanto utilizando a ecologia para poder justificar a interação entre as criaturas, a interação entre os diferentes tipos de inimigos que existem lá dentro, você pode usar também facções. Foi o que a gente falou aqui no vídeo sobre criando facções, que elas se adaptam muito bem a esse cenário. Que se existem ali dentro diferentes tipos de criatura que usam a Mega Dungeon como morada, e aí a gente fala de criaturas subterrâneas, como Drolls, Dweggers, Devoradores de Mente, que a gente sabe até que historicamente tem uma relação entre si. Dweggers foram escravizados pelos Devoradores de Mente e brigam constantemente com os elfos, com os Drolls. Então faz sentido existirem facções ali, da mesma maneira que outros tipos de anões podem frequentar ali em busca de tesouro, ou criaturas mesmo semi-inteligentes, como homens-lagarto, orcs ou outros tipos de criaturas sociais, também podem ali estabelecer facções e trabalharem juntos em função de um objetivo em comum.
Às vezes todos eles são de uma mesma religião. São várias espécies diferentes, várias raças diferentes de criaturas que servem o mesmo Deus. E aí eles vivem em conjunto ali, não necessariamente numa cidade, mas uns não atacam os outros por conta dessa aliança. E que eles, por consequência, podem ser inimigos de uma outra facção que é contrária a esse Deus. Então, você gera ali toda uma ecologia, um ecossistema e uma relação social entre os habitantes daquela sua Mega Dungeon, e quando ela for explorada, os jogadores vão poder descobrir isso, e tem às vezes até tomar um partido, tomar um lado em relação a qual das facções eles vão ajudar, se faz mais sentido para eles ajudarem os orcs que seguem o deus da guerra, ou ajudar os Drolls que seguem Loth. Então, é uma opção também para engrandecer ainda mais o motivo dos seus jogadores estarem ali embaixo. Outra coisa que é importante ressaltar, muitas vezes em jogos de videogame, você entra numa determinada região, você mata todos os inimigos e eles nunca mais voltam para ali. Aquela caverna ficou limpa e pronto, ela nunca mais seria habitada. Não faz muito sentido ecológico isso também. Muitas vezes, quando um local é esvaziado dos seus atuais moradores, sejam eles criaturas sociais ou criaturas selvagens, abre-se um vácuo ali de ocupação. Tem uma caverna que serve muito bem de morada ou de recursos para outras criaturas e não tem ninguém lá explorando. Então, novas criaturas vão surgir e vão usar aquele local de habitação ou de local de terreno de caça. Então, é bom que quando os jogadores atravessem determinadas seções da sua Mega Dungeon, depois de determinado tempo, ela continue sendo reabastecida de inimigos e de recursos também, por que não?